E aí, galera, tudo bem? A gente já está chegando no finzinho do nosso laboratório, né? A gente já está no quinto experimento. Só para a gente lembrar, a gente começou vendo circuito RC, depois a gente viu diodo e uma fonte de corrente contínua. Aí a gente entrou em amplificadores que usam essa fonte de alimentação, né? Que a gente viu no experimento anterior. A gente primeiro montou um estágio de ganho, um estágio de pré-amplificação. Aí no fim a gente colocou uma carga, que era uma equivalente a uma resistência bem pequenininha. O ganho caiu, então nós tivemos que construir um estágio de acoplamento, que era um estágio que não tinha ganho de tensão, somente ganho de corrente, que era para alimentar a nossa carga. E aí com isso a gente conseguia manter o ganho do estágio de pré-amplificação, porque o buffer de tensão, ou esse último estágio, ele era também um casador de impedâncias, né? Na entrada você via a impedância que estava ligada na saída dele multiplicada por beta, ou seja, multiplicada por umas 100 vezes. O que a gente não viu sobre esse estágio de acoplamento? A gente não olhou a potência consumida por ele. A gente viu que ele funcionava super bem, mas tem um detalhe. Quando a gente olha, vamos então dar uma olhadinha naquele circuito que a gente montou. Então, a gente olhou, né, com o casamento de impedância, mas a gente não observou como que é que está a questão da potência consumida por esse transistor. Então, olha, por esse amplificador, no caso, né, esse buffer. Olha aqui, se eu pôr na minha fonte e desligá-la, ou seja, eu não tenho sinal entrando, ainda assim eu tenho corrente passando. Olha aqui, eu tenho uma corrente da casa de 113 miliamperes saindo dessa fonte de 12 volts, ou seja, eu tenho 12 vezes 113 mili, que dá aproximadamente 1 watt, um pouco mais de 1 watt, que está sendo consumido enquanto eu não tenho sinal, ou seja, não tenho saída. Ou seja, eu estou jogando dinheiro fora com um circuito desse, ele não é eficiente. Então a ideia é, para o nosso último experimento, construir um circuito que seja mais eficiente. Claro, nunca tem cerveja de graça. Alguém está sempre pagando por isso. Quando eu deixo corrente passando, isso significa que eu estou polarizando o meu circuito numa região mais linear. Na hora que eu passo a consumir menos potência, eu vou, ao contrário, ter uma maior distorção. E aí a gente vai observar isso tudo. Então, vamos lá. Bom, então uma outra maneira da gente solucionar aquele problema do casamento de impedâncias e de ter um estágio de potência, né, um estágio que consiga fornecer corrente suficiente para a minha carga, é usar dois transistores duais, né, um PNP e um NPN, um PMOS e um NMOS, dois que funcionam com polarizações inversas para quê? Para um trabalhar em uma região num semiciclo, um trabalha no semiciclo positivo, o outro trabalha só no semiciclo negativo, e quando não tenho tensão, ou não tenho tensão de entrada, não tenho sinal, ele não vai ter corrente passando por ele e com isso não vai estar jogando energia fora. Então, essa é a construção mais simples que a gente pode fazer, né? É o conhecido push-pull, ou push-empurra, porque um está empurrando corrente para a carga e o outro está puxando corrente da carga. Por isso a razão do nome. Então vamos lá, vamos ligar. E notem, eu liguei com uma tensão nula, ou seja, não tenho sinal na entrada. Olhem como não está passando corrente pelo meu circuito. O que está acontecendo? Eu tenho uma tensão nula nas duas bases. Para ele acaba que ele não vai ter corrente, ou seja, aqui a gente espera também ter uma tensão nula, ou seja, o VBE vai estar zero, não tem corrente.
tensão UVCE acaba recebendo os 10 volts, né, que é o VCC no caso. Então, essa construção, de fato, enquanto eu não tiver sinal, eu não tenho gasto de potência. E como que ele funciona? Uma vez que eu coloque sinal, por exemplo, sinal de 5 volts, olha, como eu passo a ter sinal na saída e um sinal com quase a mesma amplitude do sinal original, ou seja, eu tenho uma queda aqui de 0,75 volts, e essa queda se deve à queda de tensão do VBE. Isso eu tô pagando por o preço aí, essa queda de tensão. Mas o que está acontecendo? A hora que eu entro com o meu sinal, por exemplo, no semiciclo positivo, eu vou levar a tensão de base a ser maior do que a tensão do emissor. Com isso, o transistor passa a conduzir. E o transistor PNP aqui de baixo está com uma tensão de base maior do que a tensão do emissor, ou seja, ele está desligado. Como esse cara está desligado, não está passando corrente por ele. Então, o que a gente tem, o circuito que sobra é esse transistor com esse resistor, que vocês devem se lembrar que é o circuito do exemplo do experimento anterior, né? Ou seja, eu tenho, no fim das contas, 2 seguidores de emissor, só que polarizados, um para trabalhar em um semiciclo, no semiciclo positivo, e o outro no semiciclo negativo. Então, quando eu estou com o semiciclo positivo, eu ligo esse transistor e a corrente passa por ele e vai para a carga. Quando o semiciclo está negativo, esse transistor, o VB, fica menor que VE, esse transistor desliga, mas o VB do PNP fica menor do que VE, ou seja, nesse momento ele liga e aí ele puxa a corrente da carga. Mas se vocês prestarem atenção, tem aqui uma regiãozinha que a gente chama de zona morta. É uma região onde os 2 transistores estão desligados, que é quando o VB é menor do que 0,6 ou 7 e maior do que menos 0,6 ou 0,7 volts. Nesse caso, os 2 estão desligados, então ele fica aqui nessa zona morta, né? Então, se a gente parar aqui a simulação, a gente vê que ele vem, aí fica um tempinho parado, e é por isso que a gente tem essa diferença de 0,25 volts, que é essa região que eu estou parado. Aí depois que eu passei de 0,67 é que eu volto a conduzir, e aí ligou o transistor, né? Comecei a conduzir. Certo? Essa é a ideia de funcionamento do push-pull. Como eu disse, ele vai consumir menos potência, ou se ele tiver desligado, ele não consome nenhuma potência, mas ele tem distorção. Agora, existem maneiras da gente compensar essa distorção. Antes de falar sobre essa distorção, deixa eu falar sobre um outro aspecto. Até agora a gente vinha usando somente uma alimentação positiva para os nossos circuitos. Mas se vocês repararem, esse circuito aqui tem uma alimentação positiva e uma alimentação negativa, né? O que a gente chama de uma alimentação simétrica, mais 10, menos 10 volts. Dá para a gente trabalhar com uma alimentação só também. Então, por exemplo, eu posso mudar o meu transistor, o meu circuito, para ter a seguinte cara. Então, eu agora tenho um circuito de polarização aqui na frente. Eu tenho 2 resistores de mesmo valor que acabam polarizando então o ponto VB em metade da minha alimentação. Com isso eu garanto que os dois transistores estão com uma alimentação
simétrica. E eu tenho que usar agora capacitores de acoplamento, porque eu não estou mais em 0 volts, eu tenho uma tensão contínua fixa, onde eu estou trabalhando em cima, então eu preciso dos capacitores para poder acoplar. E notem, o circuito funciona exatamente como o anterior, né? Eu tenho uma queda de 0,7 alto por causa de ligar e desligar o meu transistor, com a diferença que agora eu tenho só uma fonte de alimentação, não preciso de uma fonte simétrica. No demais, esse circuito funciona exatamente como o outro. Certo? Um último detalhe que eu preciso comentar, né, é que agora esse circuito, a fonte, quando eu desligo, ele não desliga, porque eu tenho que alimentar esses resistores aqui. Mas eu posso ajustar, escolher meus resistores de forma que esse consumo seja muito pequeno. Beleza? Bom, e como que eu conserto esse fato aqui de ter essa zona morta, né, que está distorcendo o meu sinal? A gente teria que deixar o transistor ligado. Então, como que eu faço isso? Eu eu coloco um diodo aqui no meio do caminho. Então, aqui está o circuito anterior, mas agora com 2 diodos. De forma que corrente passando aqui, eu tenho uma queda que é fixa de 0,6, 0,7 nos diodos. E isso garante então que eu tenho sempre que o VBE maior do que o VE, fazendo com que o transistor esteja sempre ligado. Então eu sempre vou ter um pouquinho mais de consumo aqui. A eficiência já não é mais a mesma do que no circuito sem os diodos, mas notem como agora eu não tenho mais aquela zona morta. Minha eficiência agora, minha distorção agora é muito menor, apesar de a eficiência também ser menor. Então sempre existe esse trade-off, né? Esse balanço entre eficiência, distorção e ganho. De novo, eu estou usando um circuito com alimentação simétrica aqui, né? Se eu quisesse usar um circuito com uma alimentação única, também seria possível, né? Eu mantenho aquela mesma estrutura de antes, de polarização, e eu tenho que ajustar os valores dos resistores para poder ter essa polarização agora no ponto médio. Coloco os capacitores de acoplamento, mas o circuito continua funcionando como antes, né? Então você vê aqui que ele não tem aquela região de zona morta, ou seja, eles estão sempre conduzindo, apesar de ter um pouquinho menos de ganho. Questão de nomenclatura. O transistor, quando ele está o circuito construído com o transistor da forma do seguidor de emissor, está sempre polarizado, está sempre gastando energia. Esse tipo de transistor a gente chama, ou de amplificador a gente chama de amplificador classe A. Então ele está sempre ligado, o transistor está sempre ligado, mas ele está numa região mais linear de funcionamento. O circuito push-pull pode ser que quando eu não tenho sinal na entrada, os transistores estão desligados, então a eficiência é máxima. Esse tipo de circuito eu chamo de circuito classe B, apenas nomenclatura, tá? E o terceiro caso, a gente usa esse diodo para deixar os 2 transistores sempre ligados, mas eles estão ligados assim no limite da condução, sendo o mais eficiente possível sem ter distorção. Esse circuito é meio que uma mistura dos 2 anteriores. Então esse é chamado de classe AB, certo? Então isso é um resumo muito breve sobre
os amplificadores, na verdade sobre estágios de potência. Falamos sobre como que a entrada, mesmo com entrada nula, alguns gastam energia mesmo sem estar amplificando nada, nenhum sinal, enquanto que é o classe A, enquanto que o classe B ele é mais eficiente, porque ele, quando não tem sinal, ele não tem condução, então, portanto, não tem gasto energético. No entanto, ele tem distorção. E aí a gente tem esse terceiro circuito, que é o classe AB, que é uma mistura dos dois, que permite, então, uma melhor eficiência, sem distorção.